É com uma honra imensa e uma grande alegria que nós recebemos no podcast Nas Veredas do Vereza o mestre Joel Vaz, conferencista espírita, ator, apresentador e produtor de TV. Foi diretor de marketing da Rio Tour, coordenando a premiada campanha Rio com Mais Amor. E foi por muitos anos apresentador do programa Despertar do Terceiro Milênio e dedica-se intensamente à divulgação da doutrina espírita no rádio e na TV, e foi um grande parceiro do nosso querido Augusto César Vanucci. Atualmente, ele dirige o Cisco, Casa de Chico Xavier, que fica ali na Uzema. Meu querido, muito obrigado, hein? Muito obrigado. Alegria minha. Muito obrigado. Eu que agradeço, estou emocionado. Ô Joel, Diga. como é que você chegou à doutrina espírita? Isso é uma longa história. Eu sou de uma família católica, mas aconteceu uma coisa muito curiosa logo no princípio das nossas vidas. Meu pai tinha um açougue e atrás desse açougue uma casinha onde nós morávamos. Isso era em São Paulo, da Penha. E de repente começaram a acontecer umas coisas muito estranhas dentro de casa. Tipo, minha mãe botava no fogão arroz, feijão, etc, etc. E deixava por último para fritar o bife e tal, não sei o quê. Quando ela fritava o bife e levava para a mesa, que ela voltava, o feijão da panela estava na do arroz, o do arroz estava na salada, era uma bagunça. Trocava de lugar. Trocava de lugar. Isso aconteceu diversas vezes com roupa de cama e tal. Foi uma coisa inacreditável. Até que uma pessoa disse, olha, isso é coisa de espiritismo, negócio de macumba, coisa parecida. Mas eu tenho uma pessoa que trabalha com isso. E de fato tinha e levou essa pessoa lá. Quando ela entrou em casa, era um senhor, eu tinha uns 8 para 9 anos, e eu via as pessoas ali e tal. Mãe, tem um homem ali. Pai, tem um homem. Você já via? Via essas coisas, e ninguém via. Meu irmão era de colo. Ele vai bater no meu irmão, ele vai bater no meu irmão. E estalo de bofetada no garoto, e ficava barca e tal. Uma coisa horrorosa. Mas essa pessoa, que quando chegou, levou um tombo, entre aspas, foi empurrado e caiu ali e fez uma reunião. E a partir daí, ele fez uma série de trabalhos. Inclusive, um dia disse, olha, dia tal, daqui a 3, 4, 5 dias, nós vamos pegar uma condição, vocês arranjam uma condição, que nós vamos até o rio Tietê, que tem uma pedra que eu descobri que tem um trabalho lá feito para vocês aí. Caramba! Foi uma coisa curiosíssima. E, de fato, foi. Eu me lembro da minha mãe contar isso para... Depois eu, já adulto e tal, contava para as pessoas o porquê que ela virou espírita, essa coisa toda e tal. E pegou lá, puxou uma pedra que ele não tinha força pela idade dele para conseguir deslocar, e embaixo tinha um despacho com boneco cheio de agulhas, não sei o quê. E ele pegou um prato, botou água e botou óleo, fez assim, formou um rosto. Isso é coisa que minha mãe depois contava. Magia negra, né? Magia negra. Formou um rosto ali. Quando a minha mãe viu e meu pai viram, isso é um fulano que eu conheço. Ele tem um açougue lá atrás, não sei aonde e tal. E de fato, era aquela pessoa. E desfez aquilo. E a mamãe contou. Foi esse meu primeiro contato com a doutrina espírita. Depois disso eu fui para o colégio interno. No Liceu Coração de Jesus, é uma congregação salesiana fundada por João Bosco. Olha. E me encantou uma história. João Bosco, lá na Itália ainda, seminarista, acabando de se formar e tal, e iniciando a congregação salesiana. Ele tinha um amigo que era um grande parceiro dele, também padre, chamado Domingos Sávio. E eles, na sua intimidade, apesar da fé e tal, eles tinham uma dúvida que eles trocavam. Bosco, a eternidade existe?
tem inferno. Imagina se a gente cometeu os pecados, vai cozinhar no inferno para a eternidade. Será que isso é possível? Ele disse, meu Deus, não sei. Vamos rezar muito. E o purgatório? Melhor do que o inferno. E aí fizeram um trato. Quem for primeiro, volta para dizer para o outro como é que é. Domingos Sávio foi na frente. Um certo dia, meses depois dele de desencarnar, o dormitório dos salesianos parece negócio de hospital. Um criado mudo, uma cama, um criado mudo, uma cama, a garotada fica ali, os internos, né? E uma divisória de tecido, como se fosse aquelas de hospital, sabe? Parece uma cortina protetora. O coordenador, padre, coordenador, dorme ali. Uma criança que passa mal de noite, qualquer coisa, está ali atento e tal. Estava o João Bosco ali, e aí de repente ele ouve um barulho, como se fosse um trovão. Ele levanta correndo, abre a coisa, toma um susto. Na porta de entrada estava o Domingos Sávio, envolto numa chama e com a mão encostada no caixonete da porta, assim, diz, Bosco, Bosco, a eternidade existe. Ele caiu de joelho, aquilo apagou. Rapaz. Voltou orando e tal. No dia seguinte, ele acorda a garotada para ele olha no caixonete da porta, tem a marca de fogo de uma palma de mão. Caramba! Ele se coordena e avisa a congregação dele, tal, franciscana e tal, que tinha acontecido. Eles foram lá, mandaram tirar o caixonete e mandaram examinar aquilo. Eram as marcas digitais de Domingos Sávio. Essa peça está numa igreja hoje, numa igreja chamada Igreja das Almas do Purgatório, que embora seja de gestão do Vaticano, fica em Roma, fora do Vaticano. E é um museu, está o Santo Sudário lá, tal. Eu já trabalhando na TV Globo, fazendo a coordenação do Festival Internacional da Canção, indo contatar as pessoas e tal, estava lá com a representante da TV Globo na Europa. E conversando sobre essas coisas, pô, você sabe que eu tenho uma curiosidade de conhecer a Igreja das Almas do Purgatório? Eu falei, vamos aproveitar, ver como é que a gente arranja. E ela conseguiu visitar. E eu vi essa peça que me comoveu muito, porque foi, de fato, o grande deflagrador da doutrina, porque ficou dentro de mim. Se um padre vê isso... E aí eu fiquei sabendo mais de João Bosco. Ele era um médium de percepção inacreditável. Ele previu a mudança da capital do Brasil, do Rio de Janeiro para Brasília. E mais uma porção de outras coisas, do Juscelino e tal, essa coisa toda. E foi canonizado e é um santo da Igreja Católica que deixou esse legado maravilhoso, né, que serve de contestação aos que não têm fé, principalmente os mais ligados à doutrina espírita. Eles têm medo os mais ligados ao catolicismo, eles têm medo de falar que esse negócio de João Bosco não é bem assim e tal, mas é. Agora, Joel, e a tua atividade artística, ela caminhou paralelo à tua busca espiritual, ou você não era ainda espírita quando você trabalhava como ator, como diretor? Mas nós fomos morar num apartamento ao lado do apartamento do Adoniran Barbosa. E a minha mãe era amiga da mulher do Adoniran Barbosa. E a gente ali, vamos ver, poxa, tal, a gente tinha feito teatrinho no teatro, no colégio, aquelas coisas. E eu, louco para trabalhar em alguma coisa. Pô, você tem que ser artista, cara, você é bonito. Garota é sempre bonito, né? E tal. E ele trabalhava na Record. E eles vão fazer uma novela, eu vou te levar lá para fazer um teste. E me levou na Record, que era no aeroporto, lá perto de Congonhas. Era um circo e do lado tudo trabalhava ali junto. Bom, para encurtar, eu fiz o teste e passei no teste. E fiz um contrato e tal, foi uma coisa até muito engraçada, que numa outra oportunidade eu te conto. E fiquei trabalhando como ator ali na Record durante mais 4 anos. Mas sempre acontecia alguma coisa, ou era minha tia, ou era alguém que chegava falando da doutrina e tal.
Até que no final dessa etapa, foi feito um seriado que a gente gravava durante a semana, ou no final da... Minto, não gravava. A gente fazia ao vivo no final da semana, nos domingos. E levava um elenco do Rio. A Renata Froze, o César Ladeira, que era uma espécie de produtor, e o Grande Otelo. Olha. E eu passei a fazer, e o diretor era o Vitor Lima, que depois fez não sei quantos filmes e tal. E fez a série toda. E eu fazia par romântico com a mulher do meu amigo. Quando terminou o seriado, o Vitor me disse: pô, eu vou fazer um filme, você não quer tentar um personagem no Rio? E o Otelo disse: isso aqui é o túmulo do mundo. A arte aqui em São Paulo é muito difícil. O Rio de Janeiro, vai para lá. Então, eu acabei vindo, fiz o teste para o filme do Vitor Lima, chamado Sai de Baixo. Famoso. E passei e fiz o par romântico ali e deu certo. Porém, você que é um artista com todas as experiências, sabe que, principalmente naquela época, princípio de carreira, você faz um filme hoje para fazer outro no ano que vem. Mas tem que comer todos os dias. Eu acabei arranjando um lugar na TV Rio, e como produtor e assistente do diretor de programação. E ali eu engrenei. Comecei a fazer umas pontas e tal, e chegou a Carla Tivelli. Sim. Você lembra dela? Dirigia dublagem também. Dirigia dublagem, mas antes ela dirigia o Grande Teatro TV Rio, o Grande Teatro de domingo, com um elenco de primeiríssima linha e tal. E eu engrenei ali, trabalhando e tal, e fazendo parte do elenco fixo. Então, aí começaram a acontecer umas coisas, mediunidade desorganizada. É mesmo, é? Vendo coisas e tal, e um incômodo tremendo, não conseguia dormir e tal. E acabei, para poder ficar perto ali e ser barato e tal, eu aluguei um quarto num prédiozinho que está até hoje, está ali em Copacabana. Aluguei um quarto ali, era uma senhora que alugava, era vaga num quarto. Quem foi ocupar a outra vaga? Sérgio Ricardo, cantor. Ah, rapaz. Aí, e ele falou: pô, você não dorme, cara? Que negócio é esse? Eu falei: rapaz, eu sinto umas coisas estranhas toda a vida. Às vezes olho pro teto, parece que o teto vai desabar. Ele acreditava? Aí ele diz assim: cara, só tem um jeito, vou te levar na minha casa. Minha mãe é médium, ela trabalha no centro espírita. A mãe dele? A mãe dele. A mãe dele? Que morava no Maitá. E tudo bem, vamos lá. E eu fui, ela, está carregado. Falei: muito, isso é muito. Tem que dar um jeito, vou tomar uns passos, mas vou te levar lá na minha casa espírita, que era longe, lá para os lados de Madureira e tal. Assim. E todo dia que ela marcava, eu não conseguia chegar na hora. Um dia que ela marcou, eu não fui, falei: puxa, eu não tenho mais cara para vir contar para a senhora que eu me atrasei, que não sei o que. Tem importância. Eu tive um desacerto lá, não gostei de umas coisas, eu vou mudar de casa. Eu já fui ver uma aqui na saída aqui de Copacabana e tal. Enfim, naquele eixo ali, é uma casa espírita que me parece interessante. Na próxima terça-feira, você marca comigo, eu te espero lá na porta, na Rua da Matriz. Falei: tá bom, mas eu tinha que ir na cidade pegar um material. E 6 horas da tarde, nada, ônibus, aquelas que não era van da época, micro-ônibus e tal. Eu, ali na Cinelândia,
tchau, os caras, tchau, 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 gente, de repente eu ouço lá do outro lado da rua, assim, Joel, Joel, e um cara num carro conversível, em pé, Joel, vai pra onde? Lá, você tá em casa, tô cá. Chegou lá e disse, olha, eu tenho que ir pra Rua da Matriz, eu te levo lá. Me levou na Rua da Matriz e ela estava lá. Tenda dos Irmãos do Oriente. Gente abessa e tal, distribuindo ficha. E eu, sem graça, ela falou, olha, João, vê se consegue uma ficha aí, que eu acertei, vou trocar de roupa, que eu vou para a mesa trabalhar com as pessoas e tal. Aí tinha uma senhora distribuindo ficha. Eu falei, a senhora me dá uma fichinha? Ah, meu filho, você tem que vir a semana que vem para pegar uma ficha para outra semana. Eu acho que não vai dar tempo, eu morro antes, porque eu estou mal. Ela falou, não, mas dá nada. Você fica aí, você assiste que está tudo bem. E eu fiquei ali. Tem um pátio grande embaixo, com um balcão de bar, e o pessoal, de repente, tocou uma cigarra, o pessoal começou a subir no salão, e de repente eu fiquei sozinho, porque não sabia o que fazer. Se alguém vai me dizer, vai embora, ou sobe, ou qualquer coisa assim. Ficou eu e ela. Ela foi até o portão da frente, abriu o portão, olhou para um lado para o outro, fechou. Aí veio, você está aí? Eu falei, estou. Você quer ser atendido hoje? Eu falei, só quero. Eu deixei uma ficha para dar para uma amiga minha, ela não veio. E me deu a ficha. Subi, beleza, uma penumbra, quadros de árabes, coisas mais lindas, quadros gigantescos de árabes, aquela coisa azulada, bonita, um clima, uma energia fantástica. Eu fui quietinho e falou, o presidente fez as preces, as palestras e tal, não sei o quê, e as pessoas eram encaminhadas para o atendimento e tal. E eu aqui, o tempo está passando, de repente, você não está com uma ficha aí? Eu falei, estou. Então, vem comigo, você já está na hora de ser atendido. Ninguém te falou nada. Eu falei, não, vem comigo. Aí fui, tinha umas divisórias assim, também de pano, sabe, um ao lado da outra. Tinha uma mulher de costas para mim, agachada, fazendo assim. Eu entrei, ela com uma voz estranha assim, que trabalho que você me deu para te trazer até aqui, hein? Caramba! Tive que te buscar em São Paulo. E contou parte da minha vida, de eu trabalhar como artista e tal, e das minhas ansiedades, aquele momento da mediunidade desorganizada e tal. E falou assim, essa é a casa que você tinha que vir mesmo. Deu muito trabalho, porque você estava muito carregado. Agora sobe e vai ver um desses quadros, é o teu protetor. Um dos teus protetores está ali. Vê se você identifica. Aí eu subi, botei uns quadros grandes, né? Eu fui assim. Aí de repente eu parei eu não conseguia andar. Eu olhava assim, um beduíno com aquela manta assim e tal, os olhos agudos assim. Falei, poxa, eu acho que é esse aqui. Eu olhei, embaixo estava escrito Alain. Falei, é esse aqui, eu desci. Ela assim, encontrou o Alain? Encontrei, sim, senhora. Então, passa a frequentar toda semana aqui, que é a única maneira de você se organizar. Tem 15 anos, beleza? Incrível. Ô Joel, eu sei que você foi testemunha de várias operações espirituais. Isso foi quando você conheceu o Augusto César Vanucci? Não, eu conheci o Vanucci logo depois disso que aconteceu. Essa coisa, curiosamente, eu fui trabalhando na TV Rio, não existia TV Globo ainda, e comecei a conhecer uma porção de artistas. Aí eu fui fazer um filme. E o Augusto era ator desse filme. Era. Ele era ator desse filme. E ali começamos a conversar e tal. E começou a nascer uma amizade fraterna. Até que, numa dessas falas e tal,
começou a TV Globo. Começou a TV Globo e eu fui para a TV Globo logo em seguida, fui até um pouco antes de inaugurar, porque eu conheci o Rubens do Amaral, que era meu amigo e era o primeiro diretor-geral da TV Globo. E aí ele me contratou com mais 5 outras pessoas para montar a produção que só viria dos Estados Unidos depois, que é uma história. Mas com isso começou a formar o elenco e ensaios e tal, e o Vanucci foi um dos contratados. Ele já tinha mediunidade? O Vanucci tem uma história linda, ele foi praticamente criado pelo Chico Xavier. É mesmo? Ele morava parede com o Chico. O Chico, quando saiu de Pedro Leopoldo e foi para Uberaba, o Augusto morava em Uberaba, ele nasceu em Uberaba. E rapazinho e tal, já cantor. E só uma explicação, o Augusto César Vanucci, para a geração mais recente, ele foi ator, fez uma infinidade de filmes, trabalhou na televisão e tem até hoje um teatro na Gávea com o nome dele, chama-se Teatro Vanucci. E o meu estimado amigo Joel teve a honra espiritual de, nesse teatro, presenciar várias inumeráveis operações espirituais, se eu não me engano, pelo Dr. Fritz, era isso? O Dr. Fritz fez muitas, né? Até ir para a Europa, que teve um evento que nós acabamos indo juntos para a Europa para fazer um atendimento com um grupo de brasileiros que tinham conhecido um outro grupo de médicos que tinha uma curiosidade quanto a essa questão das cirurgias mediúnicas, como é que isso era possível. E ali no Teatro Vanucci, o Rubens... Já era o Rubens? Rubens Farias. Depois de uma história curiosa, né? Que eu já te contei pessoalmente, mas... Claro. O Rubens é consequência de um outro encontro, do Edson Queiroz, que recebia o Dr. Fritz. Lá em Pernambuco. Lá em Pernambuco. E era amigo do Vanucci. E nós trabalhávamos, o Vanucci já tinha fundado o grupo Vanucci, no Teatro Vanucci, junto comigo e mais outros companheiros. Joel, você foi e teve o privilégio de assistir várias operações espirituais, né? Muito. Nós somos adultos, não estamos aqui brincando de historinha, né? Com certeza. É preciso que as pessoas tenham consciência que existe a medicina espiritual. Essas medicinas, essas operações espirituais, você podia relatar algumas delas e aonde que você viu? Sim. Só sublinhando o que você acabou de dizer, hoje a medicina convencional se volta assiduamente e agudamente se recorrendo às cirurgias espirituais. Com muita frequência. Eu assisti lá no Vanucci coisas extraordinárias nesse sentido. Coisas que se desdobraram depois. O Edson Queiroz, incorporado com o Dr. Fritz, fazia coisas incríveis de corte, de aplicação de equipamentos, de uma coisa belíssima. E aconteceu um fato muito curioso. Certa vez, a dona Célia, que era uma outra médium fantástica... Lá do Meyer, né? Ela recebia no Meyer, mas ela morava aqui, em Copacabana, próximo. Eu recebi um telefonema dela dizendo: Joel, eu estou precisando de um favor teu. Eu sei que o Dr. Fritz está aí com o Edson Queiroz. Eu tenho uma grande amiga. Ela é médica, inclusive, minha médica. Ela está com um tumor na virilha, mas ela pesa 140 quilos, tem uma dificuldade enorme. Será que você pedia para ele dar uma chegada aqui? Falei, vou pedir. E quase que eu não peço, de vergonha, porque era um dia, ele ia embarcar depois para Pernambuco, onde ele vivia, e chovia muito. Mas não sei por que saiu. Olha, você conhece a dona Célia e tal? Ela, uma médica, conheço, sim.
ela me pediu esse favor assim. Eu vou lá. Liguei para ela, ela ficou encantada. Pegamos o carro para lá. Inclusive, o Vanucci foi também, e um grupinho, eram umas 3 ou 4 pessoas. Quando chegamos lá, era uma salinha pequena, um apartamento pequenininho, todas as cadeiras assim voltadas, e ela nos recebeu maravilhosamente bem e contou o caso. Ele tirou o paletó, botou ali, então, dobrou a manga da camisa, e eu fiquei sentado justamente ao lado de uma porta que dava para o quarto onde estava a amiga dela. Ele entrou, fez ali uns 15 minutos de trabalho. Quando ele voltou com um copo na mão, e dentro de um copo, todo ensanguentado, tinha um tumor. Ele veio e mostrou para cada uma dessas pessoas. E quando chegou em mim, com aquela voz do Dr. Fritz, ele disse: me dá tua mão. Eu dei no impulso, ele virou o copo na minha mão, era de fato um tumor grande, uma bola de tênis, assim, ensanguentado, e voltou lá para dentro. Dona Célia me ajudou na cozinha, lavar a mão com álcool, não sei o quê, para lá assim. Mas na hora que ele botou aqueles, um dia você vai entender. Eu já tinha passado por experiências incríveis. Um dia ele estava com a mulher dele esperando no aeroporto, e também chovia muito. Ele fez o trabalho lá no Vanucci, e estava no aeroporto em Salvador, para ir lá pegar um avião para Recife. Estava esperando para isso. Chove desse jeito, são 7 horas da noite, o teu avião vai sair 15 para as 8, eu não chego no Galeão nunca. Ele, mediunizado, disse: eu não te perguntei, vamos embora. Eu, tá bom. Entrou no carro. Beleza, inacreditável. Eu entrei no Jardim Botânico, era um mar de gente e um mar de água. Eu ia chegando, os carros saíam da minha frente, eu cheguei 10 minutos antes da hora certa para ele pegar o avião. Quando chegou lá, virou para mim: eu não te falei que dava? Então, coisas tão fantásticas desta percepção mediúnica, desta visão correta do usufruto das energias que formam a espinha dorsal da doutrina espírita. Ele, naturalmente, naquela noite, lá na casa da Dona Célia, as utilizou em benefício do todo, e principalmente desta médica que acabou ficando curada. Saímos dali, o tempo passou. Um amigo nosso, que depois, na época, eu não conhecia, mas acabou ficando meu amigo, que conhecia, ficou muito amigo do Flávio, lá no grupo dele, na Gardênia, e foi lá e disse: olha, eu estou trabalhando no Meier com um médium que está recebendo o Dr. Fritz, e ele queria conversar com você. Bom, outra vez marquei, não pude, até que um dia casou que deu certo. Nós subimos um prédiozinho meio tortinho, bem simplão, uma escada simples, apertada. Chegamos, era um terraço, umas 15 ou 20 pessoas sentadas em volta, e uma pessoa no meio da sala, com uma toalha jogada assim, e com uma mulher de uns 55, 60 anos, assim, meio gorduchinha, com o seio de fora. E ele, assim, quando eu entrei, nós entramos, eram umas 4 ou 5 pessoas também. Inclusive, um alemão que fotografava isso e tal, filmava. Ele disse: oh, você veio, aquele tipo do Dr. Fritz. Vem cá, fica aqui. Eu fiquei do lado dela, ele tirou o tumor do seio dela e me mostrou. Lembra disso? Rapaz. Era o Rubens Farias, que trabalhava com o Dr. Fritz. Passou a frequentar o Vanucci. Deixa eu explicar melhor para quem está nos assistindo. Essas operações depois e os encontros passaram a acontecer no Teatro Vanucci, é isso? Passaram. E que dias, mais ou menos? E que horário? Quartas-feiras. Quartas-feiras, às 7 horas da noite. E lá... Durante 30 anos. 30 anos? 30 anos. Rapaz, e lá ocorriam as operações? Muitas. Toda sorte de fenômeno espírita que você possa imaginar. Você me contou
que o Dr. Fritz botou Aí foi. O Rubens passou a frequentar o teatro e um belo dia apareceu uma brasileira cantora que vivia em Paris. E disse que tinha um grupo de brasileiros com uns médicos que tinham uma curiosidade imensa em saber como é que funcionava. Se eu podia conversar com um deles. Então foi o Dr. Rubens aqui. Ah, maravilha. Era sempre o Dr. Fritz? Sempre com o Dr. Fritz. O Rubens recebendo o Dr. Fritz. Bom, para encurtar a história, ela conseguiu as passagens. Eu já estava com uma viagem marcada com a minha mulher para a Europa. Fomos e ficamos juntos para acompanhar. E, de fato, o local lá que ela tinha disponibilizado era uma pequena biblioteca que estava em obras. E fomos e começamos a trabalhar os médiums, os médicos. Desde a primeira noite, não deixaram mais de estar. Nesse terceiro... E nunca teve infecção? Nada, nenhuma, nunca. Nesses anos todos que eu acompanhei o Rubens com o Dr. Fritz, nunca soube de nenhuma infecção. É impressionante. Ou coisa parecida. Joel, aqui tem um livro de Ave César, Ave Cristo, com a fotografia do Augusto César Vanucci, que, como eu já expliquei anteriormente, foi ator, diretor, aliás, um excelente ator, e que hoje, no plano espiritual, regularmente, ele envia mensagens mediúnicas, né, para alguns médiuns. Aí você transformou... Como é que é a história do livro, por favor, Joel? Ele queria fazer um livro que contasse a trajetória artística dele. Tanto que ele foi fazendo uma autobiografia com o comportamento de um roteiro de televisão. Você observando os capítulos do livro, corta para a câmera do sei o quê, corta para o Bereza, corta para o Bereza, chegou lá em casa, corta para ele. Aí nós falamos disso aí. Como se fosse um roteiro, né? Como se fosse um roteiro mesmo. Entendi. Então, eu achei aquilo muito interessante e ele queria fazer isso, um testamento dele. Ele não falou isso aí, mas era um testamento. Se você folhear depois o livro, tem aqui todos os trabalhos. O Augusto fez uns 30 anos de TV Globo, mais de 3.000 gravações espetaculares, mais de 3.000. Cerca de 1.000 e tal foram exibidas, outras são no acervo. É um negócio assim fantástico, fantástico. E aconteceu que uma coisa que fala para outra, e também o pessoal que trabalhava com ele ajudou nisso. Vários amigos dele passaram a mandar bilhetes para ele. Ah, que foram inseridos aqui. No livro? No livro. Tem sim, do Dr. Roberto Marinho, do Dr. João Saad, tem Dona Célia, tem da Dona Isabel, tem do Flávio e da Márcia. Ele manda uma mensagem mensal, é isso? Mais ou menos mensal, às vezes tem até 2 vezes por semana, 2 vezes por mês. Caramba, e quem recebe, por favor? É um médium de São Paulo, que ele trabalha, inclusive, naquele grupo, Grupo Globo, que eles chamam também, mas não é da TV Globo. Entendi. Ele é espírita, é um grupo espírita que tem televisão, tem rádio, tem jornal, edita livros. É um grupo muito empresarialmente bem organizado, mas com um rigor no tratamento da doutrina, das questões da doutrina. Joel, como nós já estamos caminhando para concluir essa aula que você está nos dando, você me falou de um grupo chamado Cisco. Você podia explicar para o público? Posso, já. Já olhando para essa câmera? Ah, tá, na hora que você quiser, tá. Só queria te falar, esse negócio de Palmelo tem um histórico que fala da doutrina com o seu poder extraordinário. Era necessário que aquilo fosse mostrado e levado como normandal por um cientista que levou para o grupo científico que ele contata no mundo inteiro. Caramba! Aquelas cirurgias vararam o mundo todo. Então é muito importante. Aquilo tinha que estar lá. Ele alugou um carro
e a gente dirigia o carro. Foi aquele período de greve nos postos de gasolina. E a gente foi assim, não vai dar tempo de chegar, o tanque não dá. O ponteiro não mexia, Vereza. O ponteiro não mexia. E o médico falava assim, eu estou ficando com medo. Tem coisa que o ponteiro não mexe. Caramba. Até a gente chegava no posto, não tinha gasolina. Não tinha gasolina. E assim foi o tempo todo. Nós chegamos em Leme, é uma casa espírita chamada Templo Ramatiz. Tem um formato assim, abaulado. Esse Templo Ramatiz ficou famoso porque o médium, também cirurgião, ele operou a Vera Mossa. Lembra? Sim. Jogadora de vôlei, que de tanto daquelas cortadas, ela necrosou o nervo daqui. E a opinião clínica dos médicos nos Estados Unidos era ou amputar a mão ou botar um mecanismo mecânico aqui. Rapaz. Ele operou e ela continuou jogando vôlei. E aquilo virou um centro de afunilamento de um monte de jogadores e jogadoras que tem esse problema. E tem até das pancadas, tem até um museuzinho ali na entrada e tal. E eles estavam fazendo uma obra de recuperação, de manutenção e tal, né, no pavilhão, que é abaulado. E tinha uma coisa curiosa, o médium, que era muito amigo do Vanucci, ele era uma figura, o Vanucci botava ele na linha de vez em quando, mas ele tinha uma propriedade curiosíssima. Ele era claro como você, como eu. Quando ele incorporava, ele ficava preto como o teu casaco. Rapaz. Incrível, incrível. E estavam naquela obra lá e tal, enfim, de repente um garoto que fazia parte do grupo de trabalho dos empreiteiros, que ninguém sabia quem era, um garoto de 15 anos por aí e tal, de repente o garoto começa, quero pincel, quero pincel, quero pincel e quero tinta. Aí não sei o quê. O Renato, que era o nome desse cara, disse, dá pincel para ele, que coisa estranha. Ele pegou uma escada, beleza, o painel de fundo tem uns 4 metros de altura, parede branca. Ele pegou nesse painel e começou a pintar. Ninguém entendia nada, porque o que ele pintava em cima do branco parecia um gelo, mas não tinha nada. E o pessoal olhando, mas numa velocidade inacreditável. Ele pintou uma túnica inteira. Que é aí que começou a perceber. Agora, os pés, as mãos e a cabeça colorido. Rapaz. E quando termina, ele assina Cândido Portinari. Rapaz. O cara ficou impressionado com aquilo. E, pasme, o garoto sumiu, ninguém sabe de onde ele veio e para onde ele foi. Ele contatou a Fundação Cândido Portinari e o filho do Portinari, O João, ficou impressionado com aquilo, pegou uma das pessoas lá, um autenticador que fazia o reconhecimento, conhecia profundamente o traço e tal, e falou, vai lá visitar. Então, o médium me contando depois, quando ele entrou assim, ele disse, esse Candinho é um miserável, como é que ele me pinta numa parede, como é que eu vou retirar isso daí? Autenticou que era do Cândido Portinari. era do pai. Era do pai. E o Cisco? O Cisco. O Cisco é um cantinho que a legenda é sai da rua, vem pra cá. Usando a mensagem do Chico Xavier, porque é a casa de Chico Xavier, ali a gente acolhe a garotada que vive na rua, ali na Musema. A Musema fica onde? Musema é uma comunidade que fica entre o Rio das Pedras, aqui na Barra da Tijuca, Tá. entre o Rio das Pedras e a Tijuquinha. E tem uma multidão só a Musema deve ter ali uns 25, 30 mil. Nossa Senhora. Sem o Rio das Pedras, muito mais aí. E então ali a gente tem artes marciais, aula de taekwondo, judô, Muay Thai, capoeira,
Então, aulas de pintura. E você que orienta. Eu coordeno aquilo porque a casa é minha. Parabéns. O espaço é meu. E tem pintura, escultura, tem música. Parabéns. Todos os instrumentos. Parabéns, piano, parabéns. bateria, flauta. E eu também vou te mandar uns filminhos da festa de encerramento agora no mês passado, do semestre e tal. E tem uma unidade do AA. Olha, é importante. Muito importante, muito importante. Paralelamente, a gente tem um médico que, uma vez por semana, atende as coisas mais agudas e uma psicóloga para orientar. Poxa vida, que lindo. Somando, dá mais ou menos umas 500 crianças e adolescentes ali ao longo da semana. Poxa, eu queria que você se dirigisse para essa câmera aqui e deixasse uma mensagem para o nosso público. A mensagem é de gratidão. Abre o teu coração para receber aqueles que passam pelo crivo da dor. São experiências resgatadoras, a gente sabe, entretanto doloridas, difíceis de suportar, porque a nossa fragilidade, em todos os níveis, opta pelos prazeres vãos, mundanos, e abrimos mão das grandes e mágicas oportunidades que o doce Rabi da Galileia nos dá diariamente para servir ao nosso semelhante, porque é a única maneira de amar a Deus. Como é que você faz para provar a um amigo seu que você gosta dele? É agradando o seu filho. Ama o Filho de Deus, que ele vai retribuir com todo o seu amor. Viva Jesus! Bravo!